Olá, pessoal. Professora Cláudia, passando por aqui para trazer uma dica bem importante para as provas discursivas. Muitos candidatos não se apercebem, mas algumas bancas, elas no edital citam que no seu concurso terá prova discursiva, mas não detalha qual tipo de prova discursiva. Além de nós trabalharmos, né, com a possibilidade de ser dissertativa, argumentativa, as bancas também podem pedir estudo de caso. Agora, atenção, se no edital falar que é estudo de caso, ok, você vai para a prova esperando estudo de caso. Agora, se a banca falar que é uma questão discursiva, você vai para a prova esperando uma prova, né, uma redação, ou também pode acontecer que ela cobre estudo de caso. Então, eu trouxe no vídeo de hoje a diferença entre questão discursiva e estudo de caso, para que você esteja bem atento, atenta àquilo que vai ser solicitado. Pessoal, quantas pessoas avançam na prova objetiva, mas fica reprovada na discursiva? Então, a gente precisa investir estudo também para a questão discursiva. O que é uma questão discursiva? Ela é uma resposta redigida, né, com base num contexto, num tema apresentado, ou até um texto também, ou, né, até uma situação, porque, embora não seja um estudo de caso, mas pode apresentar uma situação para que seja ali elaborado uma discursiva. A prova discursiva, ela exige, né, que os candidatos apresentem os seus conceitos. Veja, não é teoria, né, pura, simplesmente. Você não precisa decorar o que o autor X fala sobre determinado assunto, mas você precisa entender o que aquele autor fala sobre o assunto e como aplicar. É isso que na prova discursiva está sendo buscado. É como você articula os conceitos, as teorias e consegue aplicar aquela situação que está ali sendo proposta. Eu vejo redações que algumas pessoas me enviam que é muito senso comum, é muito clichê, palavra de efeito, ideologia, mas pouco conhecimento técnico. E precisa aparecer na questão discursiva. Ela também exige, né, aí a parte do português mesmo, porque a questão discursiva tem a parte técnica do conhecimento e a parte do português, que vai exigir que você estruture a tua redação de forma lógica, coerente, né, demonstrando o domínio do tema e da gramática. Então, quando a gente pensa na estruturação da questão discursiva, a gente precisa pensar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, ainda que você não escreva essas palavras, introdução, desenvolvimento, conclusão, mas na construção da tua redação está ali implícito o que é, né? O que é a introdução, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão. Você vai apresentar uma introdução clara, objetiva, trazendo o tema geral, central que você vai desenvolver. No desenvolvimento, você vai trazer os argumentos para aquilo que você citou na introdução, de forma que você aprofunde os conceitos, as teorias e a aplicação que você está ali propondo. E na conclusão, você, né, sintetiza os principais pontos discutidos. Algumas pessoas acham que precisa, né, abordar um pouco do que trouxe acima. Não, pessoal, é o ápice de uma ideia, tá? Você pode até trazer um encaminhamento para a situação proposta na conclusão, mas, né, é um desfecho, né, para aquilo que é a sua discursiva. Agora, a gente precisa compreender bem o enunciado,
lendo atentamente, né, identificando os principais elementos que está sendo ali solicitado. Precisa criar um rascunho, um esboço. Tenho falado com os meus alunos da necessidade de criar um esquema, um roteiro. Pode até ser mental, mas eu não confio muito na mente, né? Na hora da prova, ela precisa estar mais liberada possível. Então, use a folha de rascunho, toda a banca organizadora fornece uma folha de rascunho. Então, ali coloca os temas principais que você vai colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão para você organizar as suas ideias. E aí, ali meio que vai ser, né, um brainstorm, né, como fala aquela técnica de você trazer ideias, né, lembranças. Por quê? Muitas vezes, obviamente, a gente não sabia previamente do tema. Então, a gente vai precisar lembrar dos autores e dos seus argumentos que a gente conhece, os normativos, né, a legislação. Então, ali você vai, né, colocar ao lado do teu esquema o embasamento, né, que você vai se fundamentar para depois você desenvolver na redação, de forma que você apresente a tua ideia de forma clara, objetiva e coerente. Pessoal, sempre usando linguagem formal. Sério, eu leio redações de colegas de profissão que muitas vezes se vale de jargões populares, sabe? A banca pode até saber se apropriar, né? Às vezes um jargão que está aí tão difundido que já vira emblema, símbolo de alguma situação, mas ali você vai usar sempre linguagem técnica e formal, tá? Então vamos falar um pouco aqui do estudo de caso agora, porque o estudo de caso ele é um pouco diferente, porque você não vai apenas dissertar ali ou argumentar sobre determinado tema ou situação ou contexto. No estudo de caso, você vai criar uma análise do contexto. Em geral, a banca vai citar um problema, né, citando nomes fictícios, né, ali uma trama, e você vai criar, a partir dessa situação hipotética, uma análise detalhada do contexto dos elementos envolvidos. Obviamente, uma coisa que às vezes algumas pessoas incorrem no erro é de deduzir o que não está dado ali, né? Do tipo, ah, se a pessoa responder sim, é isso, se falar não, é aquilo. Não, você só tem que analisar o que está ali. Você não precisa ir além criando, né, situações. Você só vai trabalhar com aquela ali. E a partir daquilo que a banca trouxer, você vai colocar a sua resolução de problemas de forma que você identifique, né, cite os principais problemas e para cada problema você vai indicar uma solução, tá? Entendendo que também precisa ter embasamento teórico para essa condição, do tipo, na análise de Yamamoto, tal situação deve ser compreendida pelo viés, na análise de guerra, tal situação deve ser entendida, ok? E eu sempre digo que é para colocar pelo menos o sobrenome do autor e o ano. Você não precisa criar ali uma referência, né, nas normas bibliográficas ABNT na hora da tua prova, mas pelo menos o autor e, se possível, o ano seria muito importante. E o estudo de caso, ele em geral envolve uma tomada de decisão. O examinador, né, a banca, quer saber como que você reagiria se você está alinhado com o teu projeto ético-político, né? Você precisa demonstrar uma capacidade de tomada de decisão, né, como se fosse ali um parecer social, né? Você vai dizer qual é o desfecho que você, enquanto assistente social, daria para aquilo e, né, obviamente, até encaminhando situações. Ah, enviaria para o CRAS, para o CREAS, enviaria para o posto de saúde, né? Então, o estudo de caso, ele envolve, né, decisões concretas que você vai precisar adotar. Agora, uma coisa que a gente às vezes não tem
né, a percepção, é que o estudo de caso ele também precisa ter uma estrutura. Você precisa, né, falar do cenário, né, identificando ali quais os principais envolvidos naquela situação, os problemas, as demandas. Não é reescrever o caso, mas assim, a análise se baseia, né, no envolvimento de cada um dos citados, né? Hipoteticamente, o pai, mãe, criança, né? Coisas desse tipo. E aí você traz a tua fundamentação teórica, né? Como você encaminharia para cada uma dessas situações e a tua proposta de intervenção. Pessoal, evite trazer um texto bagunçado. Pense que você está escrevendo um relatório técnico sobre determinado caso, sobre a tua intervenção, né? Precisa ter coerência, precisa ter uma ordem, precisa você demonstrar, né, para ali a banca que você está com segurança naquilo que você está propondo. Então, né, em linhas gerais, estas seriam, né, as diferenças entre questão discursiva e estudo de caso, onde a questão discursiva vai enfatizar a organização e a articulação, né, dos conceitos teóricos em resposta a um tema, a um contexto ou cenário, enquanto o estudo de caso vai focar também na análise detalhada de uma situação hipotética, né, ou até real, né, porque eu já vi prova, né, que citava casos reais e pedia ali uma análise. E você tem que focar no estudo de caso nas proposições das soluções, tá? Estudo de caso tem que ter proposição. Você, né, vai entender que questão discursiva é uma abordagem reflexiva e analítica, enquanto o estudo de caso é uma abordagem mais prática, mais interventiva e propositiva, tá? Dentro desse tipo de abordagem, né, que cada um exige, a questão discursiva, ela prima pelo domínio teórico, a capacidade de relacionar conceitos e contextualizar a resposta. Já o estudo de caso, que está sendo ali pautado, é a análise de um cenário, né, como se você estivesse diante de uma situação problema do teu cotidiano profissional. E ali você vai identificar, né, aquilo que precisa ser objeto de intervenção, bem como as proposições das soluções. E, acima de tudo, né, você precisa pensar que o estudo de caso ele vai trazer uma espécie de exigência que é um mini plano de ação. Né? O que você faria? Como eu citei anteriormente, encaminharia para a saúde, encaminharia para a assistência social. São hipóteses, tá? Mas você precisa trazer isso no estudo de caso. Eu já vi uma prova discursiva que pedia exatamente um plano de ação para determinada situação. Isso é estudo de caso? É, mas é como se o examinador fosse direto nos encaminhamentos, né? Ele não estava nem querendo as análises em si. Essa também é uma prova, né, discursiva. E ali você vai criar aquele plano, né? E você pode até ir justificando porque vai fazer tal intervenção, mas isso também é estudo de caso, tá? E aí você vai ter a oportunidade, né, ali de ampliar também um pouco, né, pessoal? Porque tem que ficar dentro do número de linhas, não pode ultrapassar. Então, olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu desafio a escrever aqui nos comentários alguém que tenha obtido uma excelente nota em prova discursiva e que não tenha o hábito de leitura. Eu não digo nem aquele hábito assim, eu leio por prazer, né? Muita gente, eu leio por prazer, né? Mas tem gente que lê, não é na força do ódio, né? Mas assim, porque precisa passar. Então, se debruça sobre os textos, lê, né? Ficha, resume. Mas é primordial que quem quer ter uma boa nota tenha hábitos de leitura. E eu não digo só leituras técnicas, mas também literatura.
sabe? Precisa ter atenção à legislação pertinente à área de serviço social, estar alinhado com o projeto ético político, né? Então, leitura é fundamental. A segunda dica é praticar. Escrevam redações, pessoal. Sabe, eu me lembro que eu fazia redações assim para mim. Eu tive um momento que eu estava até conversando, e, gente, isso é ensino médio, eu lembro como se fosse hoje, né? Que eu estava buscando ali aprimorar a redação, e alguém falou: olha, assiste programas críticos, ouça, né, programas de comentaristas, assista palestras. E isso foi fundamental, porque depois eu escrevi aquilo, eu estava praticando, né? Então, pratique redação, pratique a sua escrita, dê para alguém ler. Eu peço para os meus alunos me mandem para que eu possa fazer a leitura. Faça simulados, né? Existe simulado também de questão discursiva. Por quê? Um simulado de discursiva, você vai receber feedback dos professores, profissionais, né? E assim você vai aprimorar as suas habilidades. Pessoal, então, o mais importante é ter esse domínio teórico e prático da profissão, sabe? Sobretudo para o estudo de caso, entendendo que nos dois tipos você precisa planejar e organizar ali a sua resposta para que tenha coesão, coerência, seja estruturada e pratique. Pratique, pessoal, pratique redação, sabe? Escreva, cria o hábito de fazer uma redação por semana. Se quiser me enviar, eu vou ler para você, vou fazer minhas considerações. Tenha também, né, veja, identifique um professor de português aqui na internet que se prontifique também a fazer isso. E eu acho que assim você vai ter bom êxito, tá? Porque passando da prova objetiva, a discursiva é fundamental para você ter uma boa colocação e assim ter êxito. Então, vou ficando por aqui.